É impressionante o faturamento, Mauro, do Flamengo com venda de jogadores. Vanderlei também, é bom falar sobre isso. O Flamengo, ele ultrapassa a marca de R$1 bilhão em receita com saída de jogadores desde 2019. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. O Mengão bate mais de R$1 bilhão com venda de jogadores e isso gera debate na imprensa do Brasil e do mundo. O Mengão malvadão faturando muito aí com vendas de jogadores. Lázaro foi o último a deixar o Mengão e a gente vai falar sobre isto aqui e agora. Galera, vou trazer aqui um trechinho do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. Vamos trazer aqui os comentários de Mauro César Pereira, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira e também Vampeta e o Pilhadão. É o Pilhado, cara. Beleza, galera? Então, link na descrição do canal Jovem Pan Esportes. As imagens são deles, direitos autorais, Jovem Pan Esportes, link na descrição. Quero pedir também o seu like e a sua contribuição. Se inscreva no canal se você é Mengão. Você é Mengão? Então inscreva-se aqui no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam, hein, galera? Deixe o sininho ativado para você receber todos os vídeos. Confere aí se tá ativado, valeu? Simbora aqui pro vídeo que tá top. E Mauro César, a gente tem poucos minutos ainda na TV, mas o Lázaro foi vendido. É mais uma grana entrando aí no caixa do Flamengo, cerca de R$40 milhões, né? 7 milhões de euros. Já até viajou, né? Já foi lá para a Espanha, já está lá essa altura, já até desembarcou essa altura do campeonato. Vai jogar no Almeria, que é o time que ganhou a segunda divisão da Espanha. Acho que é uma boa porta de entrada para ele, que não é um jogador de primeira prateleira, para jogar a primeira divisão da Espanha. Que é aquela coisa, você vai jogar a primeira divisão da Espanha, significa o seguinte, ele deve ser camisa 10, inclusive. Sendo titular, você vai jogar no Bernabéu, você vai jogar no Camp Nou, você vai jogar no Wanda Metropolitano, você vai jogar contra o Sevilha lá no Sánchez Pizjuán, você vai jogar contra o Betis, vai jogar contra o Valência, no Mestalla, é legal, né? Você vai jogar contra times importantes e você tem... Isso tudo é o quê? É vitrine para o jogador. Se você faz boas partidas contra esses times, do Almeria você vai, como diria Lazzaroni, galgar parâmetros e vai para outros times maiores e consegue com isso, de repente, fazer uma carreira internacional. O Lázaro é um jogador que ele era reserva no Flamengo, continuaria reserva, não tinha a menor perspectiva de ser titular do time do Dorival Júnior. Seu melhor momento foi até nessa temporada, que ele teve mais chance de se firmar, foi quando jogava de ala, que era aquele sistema do Paulo Souza, que, aliás, ele nem era utilizado pelos outros treinadores. É um jogador que tinha um problema, que o Rogério falou disso uma vez na coletiva, e ele tinha razão, de intensidade no jogo, né? Ele precisava participar mais. Tanto que o Renato, que sucedeu o Rogério, nem usava o Lázaro. Nem lembro dele jogando com o Renato, jogou foi muito pouco. E o Paulo Souza o encaixou naquela função, depois ele seguiu jogando mais à frente. Eu acho que foi uma boa venda. Eu não acho que dê para arrumar mais do que essa quantia para um jogador no estágio do Lázaro. Se lá na frente vai valer mais, é outra história. E o Flamengo ficou com 30%, né? Que é uma boa fatia para o futuro. Sobre essa situação, né, que o Mauro estava falando, realmente eu também acho um bom valor pelo Lázaro. Sim, é um dos poucos legados do Paulo Souza foi o que ele fez com o Lázaro. O Lázaro fez boas partidas como ala. Agora nesse Flamengo alternativo ele é um pouquinho mais à frente. Entendam, não é exatamente a mesma característica, mas fazendo algumas do Arrascaeta, digamos, do time B muito bem. É um jogador muito bom, muito interessante. Só que quando está com o Mauro César, assim, pelo valor, até o próprio atleta, você vai jogar na primeira divisão espanhola, vai jogar em La Liga, e pelas possibilidades que seriam remotas, pela qualidade e quantidade de opções que agora tem o Dorival Júnior, acho que é um ótimo negócio para todas as partes, inclusive para o Almeria, que vai ter um jogador bastante interessante, muito versátil e com potencial de crescimento como o Lázaro. É impressionante o faturamento, Mauro, do Flamengo com venda de jogadores. Vanderlei também, é bom falar sobre isso. O Flamengo, ele ultrapassa a marca de R$1 bilhão em receita com saída de jogadores desde 2019. A negociação do Lázaro, né, faz o clube se aproximar dos 130 milhões em 2022. E olha aqui, algumas das negociações. 2019, Paquetá, 158,5 milhões de reais. Léo Duarte, 45,3 milhões de reais. Cuejar, 36 milhões de reais. Para o Cuejar. Jean Lucas, 36 milhões e meio de reais.
Henrique Dourado, 24 milhões de reais. Uribe, 5 milhões e meio. Trauco, 2 milhões e meio. Aí tem vários aqui. Aí você tem Reinier, 192 milhões de reais. Pablo Mari, 64 milhões de reais. E aí, pegando os principais, a gente vai Gerson, 130 milhões. Rodrigo Muniz, 51 milhões. Aqui, ó. Michael, 43 milhões de reais. William Arão, 19 milhões de reais. Então, você vê como o Flamengo tá ganhando dinheiro com venda de jogador. É uma... E nem tá na conta o Vinícius Júnior aí, claro, porque foi ótimo. Que foi um pouco antes, né? Que foi 40 milhões de euros, né, Mauro? 45 milhões de euros. Faça as contas. Né? Isso é exemplo de gestão também? A forma como o Flamengo consegue vender jogadores e repor as posições, porque a gente sempre fala, não pode vender. Só que tem que vender, mas traz jogadores de alto nível também, né? A venda de jogadores jovens viabiliza a contratação de jogadores, muitos jogadores mais prontos, né? Eu acho que isso reflete também o investimento que foi feito na base, desde a gestão anterior, né? Na estrutura do Flamengo na base. E também o time jogando bem, os jogadores se valorizam, automaticamente são mais bem vendidos, né? Tem isso. Falamos aqui do Igor Gomes. Hoje, o torcedor de São Paulo vai pensar, não vale 1 centavo. Mas você sai do São Paulo, vai para um outro clube e o time está jogando bem, ele cumpre bem o seu papel, o valor dele sobe. Aí o cara fala, nossa, o Igor não valia nada. É assim que funciona. Então, todos esses jogadores aí, em algum momento, atuaram em equipes que estavam fazendo ali um bom futebol, praticando bom futebol e se valorizaram, né? Tem algumas situações aí... O Casimiro era muito criticado. Exato. O caso do Casimiro é um clássico, né? E aí tem algumas situações também que o Flamengo teve até um pouco de sorte. O caso do Paquetá. O Paquetá não tinha passagem pela seleção brasileira, não ganhou nada pelo Flamengo. E, de repente, o Leonardo estava no Milan ainda, e o Leonardo queria o Paquetá. E o Neymar, na época, tudo que o Neymar falava era quase que ordem no PSG, ele era novo ainda lá, tinha acabado de chegar, não tinha desgaste, e ele queria o Paquetá também. E aí, de repente, o Milan e o PSG queriam o Paquetá. E aí o preço foi subindo, chegou a 35 milhões de euros. E ele não tinha esse valor de mercado na época. Hoje, sim, vale 60, foi contratado por 60, né, lá pelo West Ham. Porque ele está na seleção brasileira, ele já foi para o Milan, do Milan foi para o Lyon, saiu-se bem jogando pelo time francês, evoluiu como jogador, né, e tal. Mas em 2018 ele não tinha... Em 2018 teve uma bobagem que a diretoria antiga fez, que foi fechar esse negócio e anunciar antes do final do campeonato. Podia guardar isso, né, olha, tudo bem, tudo acertado aqui, entrando mais, mas deixa acabar a temporada, né, que aí ele teve até uma queda de rendimento e muitos torcedores achavam que isso era por conta da negociação. Não sei se era. Mas houve isso, né? Ele de fato Mauro, eu vou te interromper rapidinho, falando sobre essa situação do Flamengo, que desde 2019, só com venda de jogadores, já ultrapassou 1 bilhão de reais agora com essa situação do Lázaro. Mauro. Então, assim, só para concluir, né? Eu acho que isso passa muito assim, o time jogando bem, o jogador se valoriza. E o contrário também vale, né? O time está mal, o jogador fica embaixo e tal, e de repente o cara tem potencial para mais. E esse levantamento que foi feito pelo site Globo Esporte, né? Pelo Caio Mota, repórter, eu acho que é uma matéria da série De Onde Vem o Dinheiro, né? Que é uma coisa que vira e mexe pergunta. De onde vem o dinheiro? Só fazer as contas. Fazer as contas. Olha lá no site do Flamengo, tem um negócio lá assim, flamengo.com.br/transparência. Lá tem uma porrada de relatórios financeiros, balanços, balancetes, do diabo. Tiver paciência, o mínimo de capacidade intelectual, o cara entra ali, lê e vê de onde vem o dinheiro. Cuidado, recado. O grande problema também é esse, né? As pessoas ficam assim, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Procura saber e questione o seu clube. Por que o seu clube de coração, se você não for Flamengo ou Palmeiras, para citar o exemplo dos dois principais desse quesito, não faz o mesmo caminho? Entendeu? Porque muitos clubes têm potencial para isso, né? Hoje, inclusive, estou vendo aqui agora, já surgiu uma história do Lucas Moura do São Paulo. É impressionante como surge contratação de peso, que é um jogador importante, na crise. Isso desde os anos 50, acho que é assim, ou 40. 1850. É impressionante, cara. Esse é um modo operante de cartola, assim, muito antigo. E até hoje tem isso, gente. Se do nada, né? São Paulo ontem tomou uma tabancada. Aí hoje, o Lucas Moura pode vir... De repente não dá em nada, mas, né, cria uma falsa sensação assim do torcedor, poxa, quem sabe, né? Ele veio nos ajudar aqui, o cara tá lá fora. E o menos atento esqueceu de ler na informação que isso pode acontecer em 2023. Porque se não tiver... Por exemplo, eu sou torcedor da torcida organizada, eu não sou muito atento, ainda estou tocado pela irritação das últimas horas. Ele vai desembarcar no final de semana. Sim, já está chegando. Já está chegando. Já está embarcando agora. A possibilidade de
é 2023 e dependendo do que acontecer... Do mercado, né? Porque ele pode sair de graça, entre aspas, de graça, mas o salário será possível pagar igual. Quer dizer, é aquele negócio, é o chamado chute. Eu não estou dizendo que a matéria chutou, só estou dizendo que sempre acontece isso. E também não é com relação ao São Paulo, sempre acontece. Cavani, né? Cavani, Suárez, vários times aqui no Brasil. Lewandowski, os caras falaram Lewandowski. É verdade ou não é? Sim, é verdade. E tem muita gente que consegue acreditar nisso, quer dizer, é realmente um negócio incrível. Mas com relação só a esse número, a gente falou já há algum tempo que o Flamengo está faturando 1 bilhão, mais do que a CBF. Quer dizer, é um clube brasileiro que fatura mais que a CBF. Mas é claro, a CBF tem que faturar mais. Sim, a CBF não gasta nada. Ela não gasta nada, ela gasta na estrutura dela, lá no prédio dela e não gasta... Ela não paga multa rescisória do jogador, não paga, não tem folha de pagamento do jogador. Ela tem despesa. Paga algumas federações, para dizer todas, tem despesa para as federações e até tem uma série de coisas. Muita gente fala, mas ela paga arbitragem. Arbitragem, quem paga são os clubes, só para ficar claro isso. Na Série A, quem paga são os clubes. Por isso que o clube fica pé da vida com o árbitro, porque além de ele se sentir prejudicado, ele ainda paga pelo brilhante trabalho. Quer dizer, ele fica irritadíssimo, né? Tem hora que dá vontade de xingar mesmo. Mas é isso. Então, fatura muito o Flamengo. E quando ele gasta, tem dinheiro para comprar, é muito legal. Até porque está pagando, tem dívidas. Mas está pagando porque tem dinheiro para pagar. Então, tem dinheiro o Flamengo. O Palmeiras a mesma coisa. Os outros todos vivem numa situação de aperto. Eu não falei que estão todos endividados. Não é isso. Não é isso. Mas uma situação de aperto. Mas, Vanderlei, fica até mais viável você negociar melhor jogador quando você tem estabilidade financeira. Claro. Então, por exemplo, o Lázaro, até eu dei essa informação na terça-feira. O Almeria ofereceu 5 milhões de euros. E mais 2 em bônus se atingisse meta. O Flamengo falou, não quero mais. Como o Flamengo fez com o Pedro em relação ao Palmeiras. Antes aconteceu do West Ham tentar contratar o Lázaro, 5 milhões de libras, né? Que daria um pouco mais aí do que os 5 milhões de euros, claro, pelo câmbio. Não, 5 eu não quero 10. O West Ham não subiu. Depois o West Ham chegou a sondar o Flamengo por um empréstimo, claro que não rolou. Não, empréstimo não quero, você quer pagar 5, eu não quero vender, vou te emprestar o jogador. Aí apareceu a Almeria, ofereceu 5. Se o Flamengo tivesse com o Pires na mão, onde que eu assino? Mas como tem condições de falar, não quero mais. Aí os caras, tá bom, então faz o seguinte, ao invés de ser por meta, a gente já paga os 7. Então, fechado o negócio, 30% fica para o clube para um eventual... Se ele se destacar amanhã, se ele vale, sei lá, 20 milhões de euros, o Flamengo ganha 6. 7 com 6, 13. Então, numa estimativa otimista, esse jogador pode render 13 milhões, que é o preço do Cebolinha, aproximadamente. Agora, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, que era o seu principal jogador naquele momento, precisava de grana, por 9 milhões de euros para o Betis. A torcida ficou furiosa, claro, porque ele vale mais, ele se segura mais, mas o Fluminense não tem condição. O Fluminense, quando vê os 9 milhões, fala, eu preciso desse dinheiro, que eu tenho que pagar uma série de coisas que eu não consigo pagar. Então, esse é um outro ponto. O Palmeiras pode dizer não, o Flamengo pode dizer não, outros clubes não têm condições. Ter estabilidade financeira é fundamental. E isso não vai mudar, gente. É só olhar o futebol europeu. Quem dá as cartas são os times que têm mais solidez financeira, condições de contratar, condições de manter seus jogadores. E o núcleo, inclusive, de favoritos em Champions League, você vê que ele diminui. A gente não fala mais de outro. Times italianos não concorrem. É azarão. Qualquer um. Inter, Juventus, Milan, é azarão. Times holandeses, muito menos. A coisa está muito concentrada. E aqui no Brasil, na América do Sul está acontecendo parecido, aqui na América do Sul. Especialmente com o Palmeiras e o Flamengo. E o próprio Atlético, dentro do seu tamanho, que é o menor, de potencial de arrecadação menor, está lá na semifinal. E também tem um padrão ali de organização que foge da vala comum do futebol aqui do Brasil. Uma proposta, digamos assim, fora da curva no futebol brasileiro aconteceu recentemente envolvendo exatamente o Palmeiras e o Flamengo. Quando o Palmeiras teve a força de oferecer 20 milhões, né, pelo Pedro, tá certo? Dentro da realidade do país, foi uma oferta importante. Não, absurda. Né? Uma oferta importante. Absurda mesmo. Mais um jogador. E o Flamengo não aceitando. Absurdamente podendo não aceitar. Até para não reforçar então, esse foi um caso na nossa escala, na escala do nosso quadrado. Foi uma coisa fora da curva. Fora disso, não tem. Se o Pedro ainda jogasse no Fluminense, né, que o vendeu para a Fiorentina, depois o Flamengo comprou. Teria ido. Ele teria ido por Teria ido por 12.
Podia ser. 12 milhões de euros até. Fosse, por exemplo, São Paulo e Corinthians por conta da rivalidade, foi um negociação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Santos vendeu pro Flamengo para não vender pro Palmeiras. Que eu acho corretíssimo. Como eles acham corretíssimo o Flamengo ter bancado o Pedro para não reforçar um rival direto. Sim, eu sou muito favorável a isso. Não é só a questão financeira, esportiva, até mesmo de mentalidade. Aquela coisa, não vou dar. Mais ou menos, eu acabei de citar um pouco o que aconteceu em 89, aquela troca Neto por Ribamar e também Dida Denis, é muito complexa se fazer. Por isso que aquilo que o Francisco Horta fez de 75 até 77, não só ele, os troca-trocas, por favor, da época, tal, entenda outra coisa, Vampeta, não comente a respeito. Era muito legal, embora praticamente só o Fluminense que montou aquela baita máquina dava certo. A gente teve agora o último caso em 14, o Jadson pro Pato, que acabou dando mais certo pro Jadson do que pro Pato, ou seja, mais certo para o Corinthians do que para o São Paulo, mas é uma coisa que eu acho legal para movimentar mercado, mas é o risco, de repente, de você reforçar mais o seu rival e deixar você com menos possibilidades. Tá aí, galera, mais um vídeo do bate-pronto da Jovem Pan Esportes falando do Mengão, a saída de Lázaro por 7 milhões de euros por 70% do seu passe. O Mengão ainda tem 30%. Caso o Almeria da Espanha venda o Lázaro no futuro, o Flamengo fica com uma fatia de 30% do valor futuro vendido. E o Mengão que tá arrecadando muito com saída de jogadores, né, cara? Mais de R$1 bilhão desde 2019 para cá, com várias saídas de jogadores. O Mengão malvadão tá top demais, cara, arrecadando muito aí com saída de jogadores e investindo, né, em outros jogadores. Saem jogadores mais novos, chegam jogadores novos também e chegam jogadores mais cascudos, mais experientes, como o Vidal, né, com nível de Europa, né, um cara bem conhecido, um cara bem respeitado, um cara vitorioso como o Vidal, por exemplo. E é isso, o Mengão sabendo muito bem o que fazer aí com as reposições, né? Sai um jogador, chega outro do mesmo nível ou melhor do que estava, né? E agora com a saída do Lázaro, o Matheus França deve ter mais oportunidade nesse time do Flamengo que a gente sabe, é um bom time, né? O time B do Flamengo é um bom time e o Matheus França agora vai ter mais oportunidade, porque, cara, é muita gente, né? É muito jogador, então às vezes é bom um sair aqui, outro ali, para ir dando espaços aí também para as joias da base. Muito bem, se você gostou aqui deste vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho, valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, fui!